Vamos trabalhar, tem ração pra pagar. Vamos lá. Fala galera! E aí gente, boas-vindas aqui no Diário da Consciência, meu canal. Se você já esteve por aqui, muito feliz de te ver de novo. E se é a tua primeira vez, muito prazer. Eu sou Monique Hanoff, hoje sou facilitadora de consciências e aqui eu uso o canal do YouTube, meu Diário da Consciência, para compartilhar com vocês momentos, percepções, coisas que eu já vivi e que podem colaborar contigo para você acessar, absorver, trazer para tua vida se fizer sentido para você, e enfim, trazer para ti mais facilidade, encurtar a jornada, né? E criar mudanças aí com muito mais fluidez. Esse é o meu propósito e como eu posso contribuir mais aqui com vocês nesse sentido. E hoje o que eu quero trazer para vocês é uma pergunta. Na verdade, é uma situação que eu vivia que eu não me dava conta e que vocês vão poder perceber ela através da seguinte pergunta: o que os outros estão fazendo aqui? O que os outros estão fazendo aqui? Quantas vezes a gente se movimenta, a gente faz as nossas escolhas de rotina, as nossas escolhas diárias a partir dessa pergunta inconsciente? E inconsciente, você talvez nem tenha clareza que você faz essa pergunta para fazer as suas escolhas de rotina. E eu dizia para as pessoas: não, eu não me importo com o que os outros fazem, eu não me importo com o que os outros pensam, eu não me importo com o que os outros estão escolhendo ou como os outros estão levando a vida deles, né? Eu vou fazer do meu jeito. Só que essa pergunta movia muitas coisas na minha vida. Por quê? Porque eu queria descobrir se eu estava fazendo do jeito certo. Eu queria descobrir se eu estava certa. E o jeito de eu saber se eu estava certa era saber se os outros estavam fazendo daquele jeito e se estava dando certo. Então eu acabava medindo as minhas escolhas a partir das escolhas que eu via nos outros, no mundo ao meu redor, família, amigos, comunidade, whatever, onde for. E aí eu fazia essa medição e dizia: ok, isso aqui tá dando certo ali, então eu acho que vai funcionar para mim também. E quantos de vocês já não fizeram isso? Quantos de vocês não tentaram lançar um curso de marketing digital? Quantos de vocês não tentaram empreender ou abrir um negócio? Ou talvez escolher uma roupa para ir numa balada baseado no que os outros estão usando? E aí às vezes você vai naquelas baladas totalmente duras, com aquelas roupas que não cabem em ti direito, que você sequer se sente confortável, mal consegue dançar, né? Depois volta frustrada, porque não ficou feliz na balada. É porque aquilo simplesmente não funciona pra você. Quando a gente faz escolhas a partir do que os outros estão escolhendo, aquilo é como um grande tubinho justo que não te deixa respirar. Não funciona. E aí, gente, a grande sacada por trás dessa pergunta é a vulnerabilidade da gente reconhecer os lugares em que a gente está fazendo escolhas a partir do que os outros pensam, fazem e escolhem. Ao invés de fazer escolhas a partir da seguinte pergunta, que é uma pergunta que mudou minha vida, né? Uma pergunta que Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, que é uma empresa maravilhosa aí com várias ferramentas de expansão de consciência para você se empoderar, enfim, para você ter uma vida ainda mais próspera, feliz e com facilidade. O Gary, ele fez a seguinte pergunta numa classe de barras de Access, que é: como você gostaria que a sua vida fosse? Como é a vida que você gostaria de viver? Qual é a minha realidade? O que funciona para mim? E perceba que essa pergunta, ela se encaixa para absolutamente tudo. Como é que você gostaria de se vestir? O que funciona para você e para o seu corpo? Né? Como é que é o seu negócio? O que funciona para você e para a sua vida financeira? Como é que é a sua realidade financeira? O que funciona para você? Sabe? Quais são os lugares que realmente te trazem prazer? Quando a gente começa a fazer essa pergunta a partir do que realmente funciona e é verdadeiro para nós, a gente para literalmente. E não é que a gente pare imediatamente, porque as coisas não acontecem assim, só que a gente começa a realmente reduzir o espaço em que a gente estava funcionando a partir das escolhas do que os outros fazem, de como funciona para os outros e tudo mais. E aí você começa a ter uma vulnerabilidade show de bola, sensacional de perceber: cara, eu estava fazendo muito da minha vida a partir da vida dos outros. Eu estava fazendo muitas escolhas a partir do que os outros julgam certo. E eu sequer tinha parado para me perguntar se aquilo realmente funcionava para mim. Eu simplesmente entrei na presunção de: se os outros estão fazendo, se está dando resultado, deve funcionar para mim também. Ponto. E assim eu faço, né? E quantos de nós passamos a vida sem nunca, nem um instante, parar e perguntar: peraí, isso é minha realidade? Isso realmente é verdadeiro pra mim? Isso é gostoso pra mim? Ou isso é um tubinho apertado que não me deixa respirar? E tá todo mundo julgando que vai dar certo. Então, quando a gente começa a se fazer esse modelo de pergunta e a gente começa a olhar para isso na nossa vida,
com total vulnerabilidade, reconhecimento, e não indo pro julgamento do tipo assim, eu fiz essas escolhas até agora, eu tava escolhendo viver a partir da vida dos outros, meu Deus, como eu sou errada. Não é sobre esse espaço, sabe? É simplesmente sobre o reconhecimento. Uau, eu tava fazendo isso, baseado na vida dos outros. Então tá bom, como é que eu posso escolher diferente agora? Que legal que eu reconheci isso nesse instante. Agora que eu reconheci isso, nesse instante que eu tive vulnerabilidade de reconhecer, eu posso mudar minha escolha. Como pode melhorar ainda mais? É muito interessante a gente ter essa percepção e a gente ter essa disposição de simplesmente olhar para absolutamente tudo que a gente tem na nossa vida agora, nesse instante. A tua relação com a tua família, a tua relação com o teu corpo, a tua relação com as tuas vestimentas e o teu corpo, o teu dinheiro, as tuas finanças. Sabe, começar a fazer a pergunta, como é que é a vida que eu gostaria de viver? Que escolhas eu posso fazer aqui que são realmente verdadeiras para mim? Essa escolha, esses lugares, essas pessoas com que eu estou me relacionando, é divertido realmente para mim? Ou eu estou fazendo isso porque eu estou julgando que é o certo? Porque é o lugar que eu deveria estar? Porque é o que todo mundo até hoje me vendeu que funciona? Quando muitas vezes, secretamente, estão lá se lamuriando em casa, insatisfeitos com os resultados, mas estão vendendo para o mundo que é uma maravilha. Porque tem isso também, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Então assim, o que eu quero te trazer aqui, que trouxe para mim uma liberdade absurda, foi o dia em que eu realmente comecei a perceber os lugares em que eu não fazia escolhas a partir do que era verdadeiro para mim, e sim a partir do que eu tinha comprado, do que os outros fazem e que é adequado para os outros. Percebe? Esse é um lugar muito interessante. Eu te convido a olhar para isso, eu te convido a se perguntar mais sobre isso, a trazer mais a pergunta para a tua vida de como é a vida que eu gostaria de viver, qual é a minha realidade aqui, sabe? Isso aqui me faz feliz, isso aqui me traz alegria. E solte o peso na consciência, de ter que seguir o que a tua família diz que é correto, o que a tua família diz que não é correto e daí você deixa de fazer, né? Ou que os amigos te encaixam e te enquadram. Porque eu vou te dizer, as pessoas que realmente torcem por ti, quando elas verem você fazendo o que faz sentido pra ti, o que faz teu coração pulsar, e te verem feliz e com um sorriso no rosto e com uma voz diferente, com um brilho no olhar ainda mais pulsante, sabe? Elas vão ficar contigo. Não importa como são as tuas escolhas, elas vão te honrar, sabe? E aquelas que não te honrarem, saúde para elas e uma vida plena para elas, com as escolhas que elas fazem. E elas podem ir, tá tudo bem. Né, Maju? Ei! Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, gente. E torço que as escolhas de vocês a partir de agora tenham muito mais a cara de vocês, porque realmente isso mudou muito a minha vida.